Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje estamos num cenário novo. Esse cenário vai ficar durante algum tempo, depois volta ao cenário tradicional. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse cenário. Ok? Ah, e não esqueça de curtir. E se for novo aqui, inscreva-se, porque aqui temos vídeo todos os dias. Em cada dia temos um vídeo diferente. Cada vez é um capítulo diferente ou uma guloseima. E também estou pensando em botar algumas guloseimas diferentes aqui, nesses dias. Ok? Então, já curtiu? Já se inscreveu? Então, vamos para a história. Hoje temos o Poço do Visconde, capítulo 10, em marcha. A ilustração: um Pedrinho está abrindo uma torneira e está saindo algum líquido. Será petróleo? Vamos descobrir. Aos 230 metros de profundidade, a perfuração alcançou um lençol d'água ou um horizonte aquífero, como dizia o Visconde. Assim que a água transbordou pela boca do cano-guia, Pedrinho correu a prová-la. Estavam todos ansiosos por verem surgir água salgada, sinal da formação marinha daqueles terrenos. Então era água, não era petróleo. Bom, vai ficar para o próximo capítulo. Não era salgada. Ainda é água de cima, explicou Mr. Champignon, depois de analisá-los no pequeno laboratório montado perto da sonda. Tem a mesma composição das águas da superfície, mas de repente daremos em água que já não é de chuva, e sim fóssil, água retida no seio da terra há milhares e milhares de anos. No jantar daquele dia, Pedrinho repetiu a história da água fóssil que muito impressionou Dona Benta. Ao ouvir falar em água salgada, tia Anastácia bateu palmas. Que bom! Se é salgada, a gente seca ela e faz sal, e fica livre das ladroeiras do Elias. Aquele centurião cobra 1,50 por um saquinho de sal que não dá para nada. O peste. Você acha que a água, que comprar sal, um saquinho de sal a 1,50 acha que é caro? Se acha caro ou barato, coloca nos comentários aqui embaixo. A água que saía do poço transbordava numa vazão de 200 litros por hora. Mr. Kalamazoo, depois de uma conferência com Mr. Champignon, resolveu fechá-la. Temos que entubar e cimentar, disse ele. A operação do entubamento do poço divertiu muitos meninos, por ser novidade. Um fosso fora perfurado até os 230 metros, com um diâmetro de 35 centímetros, de modo que cabiam nele os tubos de 30 centímetros. E Mr. Kalamazoo mandou que os operários trouxessem para ali 46 tubos desse diâmetro, tirados da pilha competente. Por que 46? Indagou o Narizinho. Porque cada tubo, sendo 5 metros, 46 tubos têm 230 metros, ou seja, a profundidade do poço, respondeu o Visconde. Os tubos de revestimento vindos da América achavam-se empilhados em vários montes conforme o calibre. Havia o monte dos de 35 centímetros de diâmetro, o monte dos de 26, o monte dos de 22, o monte dos de 18 e finalmente o monte dos de 12 centímetros. Em cada um desses montes, explicou o Visconde, há 1.500 metros de tubo, exceto no primeiro, em que só há 400. Isso quer dizer que podemos realizar 5 intubações sucessivas, uma dentro da outra. Que desperdício! Exclamou Emília. Se eu fosse dirigir o trabalho, faria a intubação de um modo muito econômico. Como? Em vez de intubar de cima para baixo com uma intubação dentro da outra, eu intubava em continuação, está entendendo? Pedrinho enrugou a testa, sinal de que não estava entendendo. Sim, explicou Emília. Fazia como nos telescópios. Uma intubação mais fina continuava do ponto em que a outra parasse. E desenhou no chão a sua ideia. É mesmo, exclamou Pedrinho entusiasmado. Você fez uma grande descoberta, Emília. Vamos propor a Mr. Kalamazoo sistema emiliano.
Mas a descoberta da Emília não passava de descoberta de pólvora. Coisa velha, esse processo de entubar telescopicamente com grande economia de tubos. Mas tem um grave defeito, diz o perfurador. Raro as águas ficam perfeitamente fechadas. E por isso esse sistema, apesar de mais econômico, nunca é usado. O outro, embora caro, garante o fechamento das águas de um modo absoluto. Os operários trouxeram para ali os tubos, os canos de 30 e deram começo à intubação. Cada tubo era agarrado pelo moitão, suspenso na vertical em cima do tubo guia e enfiado nele até só ficar um palmo, de fora um palmo. Nesse palmo de fora, os gatos agarravam, metendo o tubo suspenso. E o moitão erguia um segundo tubo que era tarachado nele. Deste modo, desceram ao fundo do poço 46 metros, formando de alto a baixo uma coluna contínua. Sim, senhor, diz Narizinho, serviço bem feito. Mas o que mais admiro é o moitão. Para ele não há peso. Ergue tudo no ar com a maior facilidade. Que grande invenção! Realmente, concordou o Visconde. Esse meio inventado pelo homem de multiplicar a força torna possível os maiores prodígios. Até locomotivas gigantes são levantadas no ar como se fossem de paina por meio de guindastes que não passam desse tamanho, moitão aperfeiçoados. Que não passam desse mesmo moitão aperfeiçoado. Cada cano desses quanto pesa? Calcula em 10 arrobas. Suba, pesam 300 quilos. E, no entanto, esse moitãozinho os ergue no ar como se fossem paus de lenha leve. Depois de descer dos canos, Mr. Kalamazoo tratou da cimentação. Para isso fez o seguinte. Primeiro deixou a coluna de cano suspensa num palmo acima do fundo do poço. Depois injetou dentro dela uma boa quantidade de cimento bem mole, que, por meio da força da bomba, foi comprimindo um tampão colocado sobre a massa de cimento. Foi comprimindo, até que o cimento saiu todo da coluna de tubos e deu volta e se espalhou por fora da coluna, enchendo o vão entre ele e as paredes do poço. E como era cimento de secar em contato com água, foi secando e obturando o lençol d'água. Pronto. A água em cima parou de vazar. Estava fechada. Podiam recomeçar a perfuração. Mas Mr. Kalamazoo só retomou o trabalho depois de uma parada de 3 dias para que o cimento endurecesse completamente. Recomeçado o trabalho da perfuração com as rotativas, Mr. Kalamazoo notou que o avanço não estava rendendo nada. Caiu uma miséria de centímetros por dia em vez de metros. Temos de voltar ao trépano, disse o americano. Essa camada lá embaixo, a rotativa não fura. Como ele sabe que tem que voltar aos trépanos? Negou Pedrinho. Saber propriamente ele não sabe, explicou o Visconde. Nos postos de exploração a gente nunca sabe de nada com certeza. Imagina apenas, supõe. Vou explicar de novo. Melhorou. Que história de posto de exploração é essa? Posto de exploração é o primeiro que se abre numa zona. Corresponde, portanto, a um pulo no escuro. O perfurador não possui dados para saber que terrenos vai atravessar, que águas e quantos vai encontrar, etc. Tem que ir apalpando e experimentando. É o que vai fazer o trépano. Como qualquer coisa está impedindo que a broca roa as rochas, ele vai experimentar o trépano, mas sem saber se dará resultado. E se não der? Terá então de recorrer a outro meio qualquer, não sei. Talvez lance mão da broca de diamantes, que é a tira prosa das rochas muito duras. Depois de aberto o posto de exploração, tudo fica imensamente facilitado. Surgem os postos de produção ou postos de exploração, como dizem furadores na sua língua de acampamento. Facilitado por quê? Porque já sabem como é o terreno lá no fundo, quantos horizontes aquíferos há, a que profundidade, e de que rochas são formadas camadas, etc. Sabem tudo e, portanto, adotam a zona mais propícia para o caso, não erram. E não apalpam, fazem um trabalho com rapidez muitíssimo maior. O primeiro pouso é sempre o mais demorado e caro. O primeiro é o poço osso, disse Emília. Os demais são uns poço canja, não é isso? O Visconde não respondeu. Não gostava do modo de falar da Emília, que lhe parecia cafajéstico. Aqui temos uma ilustração. Ah, quem é essa aqui? Isso,
a tia Anastácia, Narizinho e Emílio. Estão os três ali. E o Pedrinho? Pedrinho, Narizinho e tia Anastácia. Ela está com uma colher cheia de uma coisa. Será que é água? O que será que ela vai estar tomando? Colocado o trépano, recomeçou o pumpa, do qual os meninos já andavam com saudades. De nada valeu, a coisa não ia. Mr. Kalamazoo coçou a cabeça. Súbito, plaf, um desastre. De tanto bater na misteriosa rocha, uma haste se enfraqueceu da emenda e quebrou. Lá se foi para o fundo do trépano com todo o resto da coluna de hastes. Os dois americanos conferenciaram uns minutos sobre a situação. Só alguma coisa a fazer. Salvar as hastes e o trépano caído no poço. Vamos ter a pescaria, cochichou o Visconde. Bravos! Exclamou Emília, batendo palmas. Pescaria comigo! E que lindo se pesca um peixe fóssil de milhões de anos atrás. Peixe fóssil nada. Vamos pescar o trépano que caiu no poço. Só isso. Os meninos acompanharam com a maior curiosidade a operação da pesca do trépano. Emília, assanhadíssima e sempre com esperança do peixe fóssil, não arredou pé dali. Nem almoçar foi neste dia. Primeiramente, Mr. Kalamazoo estudou com muito cuidado a situação. Mediu as hastes que ficaram fora do poço para achar a profundidade exata em que se dera a ruptura. 189 metros. Al-Rai, rosnou ele, quer dizer que lá dentro há 26 hastes. Que conta é essa? Indagou a menina. Muito simples, respondeu o Visconde. Como cada haste tem 7 metros, ele dividiu 189 por 7 para saber quantas hastes ficaram dentro do poço. Mas então errou, porque 189 dividido por 7 dá 27, não 26. Errou por uma. Essa que falta é a haste guia e o trépano. Ele fez o desconto. Para realizar a pescaria, o americano desceu um aparelho chamado pescador, com garras dispostas de modo a prender solidamente a ponta da haste quebrada logo que tocasse nela. Esse aparelho foi fixado numa coluna de hastes descido cuidadosamente. Quando ia chegando aos 189 metros, Mr. Kalamazoo mandou que o manobrista movesse a máquina o mais devagar possível e ficou com a mão apoiada na coluna descendente para, por meio das menores vibrações, perceber o momento em que o pescador tocasse na ponta da haste partida. Veja a atenção dele, observou o Visconde. Estava de olhos fechados para não distrair-se com coisa nenhuma, rodeados dos operários imóveis, todos guardando o maior silêncio. Como não pode ver com os olhos da cara, Mr. Kalamazoo está vendo com o tato, a moda dos cegos. Tenta guiar-se pela vibração do metal. E assim foi. A coluna de haste com um pescador na ponta foi descendo em marcha lentíssima, até que o americano ergueu bruscamente a mão, sinal manobrista para parar. A máquina parou. Mr. Kalamazoo abriu os olhos. Pelos lados sentiram que o pescador tinha tocado na ponta da haste quebrada. Restava agora manobrar delicadamente, erguendo e baixando a coluna de pesca, numa série de tentativas, até que a ponta da haste quebrada entrasse dentro das garras do pescador. Sua mão, pousada de leve, não saía da coluna descendente, para sentir o que se passasse lá embaixo. Súbito, "Al-Rai!" exclamou. "Está presa!" E estava mesmo. A ponta da haste quebrada fora segura pelas garras do pescador. A operação seguinte seria torcer a coluna de pesca até que uma das hastes da coluna caída cedesse numa emenda qualquer e se desatarachasse. As hastes são atarachadas umas nas outras por meio de luvas. Havia no fundo, portanto, 24 luvas, emendando 26 hastes. A que estivesse menos bem apertada, essa destorceria primeiro. Mas os perfuradores ficaram danados, explicou o Visconde. Quando, em vez de destorcer-se uma das luvas, bem embaixo destorce-se uma de cima. Por que? Indagou o Pedrinho. Porque destorcendo uma de baixo, eles sacam fora. De uma vez. Um bandão de hastes. Ao passo que, destorcendo em cima, só sai uma ou duas hastes, obrigando-os a muito mais trabalho. Daquela vez, os operários tiveram sorte. A luva que cedeu foi a que ligava a 20ª haste à 21ª, de modo que, ao suspenderem a coluna de pesca, saíram numa assentada 20 hastes, só ficando no poço as 6 restantes.
Repetiram-se as manobras de pesca e por fim as 6 hastes também saíram. Restava pescar a haste guia com um trépano na ponta. Operação feita com um pescador de tipo diferente, que ocorreu sem novidades. Foi um alívio quando o trépano apareceu à boca do poço, com cara deste cachorrinho que quebrou a panela. Emília. 1 hora apenas tinha durado a pescaria. Tempo magnífico. A pesca dificílimas que duram semanas até meses. Mr. Kalamazoo recolheu um pedacinho de rocha encravado numa fenda do trépano. Achando esquisita, levou a Mr. Champignon. A opinião do químico geólogo não se fez esperar. Diábase, disse ele depois do exame. Demos em cima de umas camadas de diábase. O Visconde explicou aos meninos que a tal diábase era uma rocha eruptiva muito dura de furar, que aparece em intrusões por entre as camadas sedimentárias. Uma peste de dureza, disse ele. Mr. Kalamazoo vai suar na ponta do nariz. E suou. Apesar dos cálculos otimistas de Mr. Champignon sobre a provável espessura da intrusão eruptiva, Mr. Kalamazoo levou 1 mês para perfurar 10 metros. E não deu sinal de fim. Estava com medo que a intrusão se prolongasse por 100 ou 200 metros, o que seria uma tremenda maçada. Felizmente a hipótese não se realizou. Aos 12 metros a eruptiva chegava ao fim. O processo usado para perfurar essa rocha foi da coroa de diamantes, isto é, uma broca com 6 diamantes encravados no aço, só com as pontinhas de fora. Um diamante é o corpo mais duro que existe. Corta a todos os outros e não é cortado por nenhum. Porém, tem detalhe. Em caso de impacto muito forte, ele quebra. É resistente a atrito, mas não a impacto. Então, não tente golpear diamantes com um martelo. O resultado vai ser um prejuízo bem grande. Na perfuração rotativa, a rocha é roletada de modo que dentro do aço da broca vai ficando um cilindro tão bem calibrado como se feito ao torno. Depois da broca perfurar aí uns 2 metros, o oco da broca fica totalmente cheio por esse cilindro e é preciso arrancá-lo fora. O modo de fazer isso é interessante. Por meio da bomba de injeção, o perfurador faz cair dentro da broca um punhado de pedregulho. As rochas entalam-se entre o cilindro da rocha e as paredes internas do tubo da broca, amarrando o cilindro. Depois disso, a máquina dá um puxão para cima. O cilindro da rocha quebra-se na base e pode ser retirado do poço. Com muita dificuldade, os meninos levaram para casa um desses cilindros de diábase para mostrar a Dona Benta. Veja que bonito, vovó! Um rolete de diábase cortado à força de diamantes. Dona Benta muito admirou aquela rocha quase negra, de granulação finíssima como a das lousas, e mandou que a levassem para a cozinha. Tia Anastácia anda reclamando de um tamborete. Isso dá um tamborete de primeira ordem. A negra assombrou-se de que lá no fundo da terra existissem pedras com aquele formato que até parecia feito. Não existe não, explicou Pedrinho. Este cilindro foi feito. Foi cortado de um maciço de rocha por meio de broca de diamantes. A negra riu-se. Diamantes, eu sei isso. Mister achou essa pedra lá no fundo e agora está inventando essa história de cilindro e diamantes. Tomara ele ter um diamante para botar no anel de um dedo. Pensa que sou boba? A perfuração prosseguiu sem novidades, com rotativa até aos 500 metros. Conta em que, subitamente, rompeu nova água, à boca do poço. Mr. Kalamazoo provou-a com uma careta. Salt water! Exclamou. Água salgada. Era um grande acontecimento. Os meninos correram a provar e também fizeram caretas. No maior assentamento, eles escolheram numa lata vários litros e foram para casa a fim de assombrar Dona Benta. Água salgada, vovó! Gritou Pedrinho na porta. Água fóssil. Água que esteve presa no fundo da terra há alguns milhões de anos. Prove. Dona Benta provou com a mesma careta de Mr. Kalamazoo. Venha ver, Anastácia. A negra apareceu de colher de pau na mão. Água salgada, veja, do poço, água fácil, atropelou o narizinho, fazendo a negra provar. Salmoura pura, disse ela, caretando também. Quem seria o malvado que despejou sal no poço?
Tão caro, 1.500 o saquinho, e gente desperdiça estragando sal para salgar água de peixe podre. Custou convencê-la de que era uma salmoura natural que vertia do poço em grande quantidade. Isso a deixou radiante. Ora, graças! A gente secando no fogo uma salmoura dessas fica sal no fundo. Sai igualzinho aquele que a gente compra. Podemos secar bastante água desse poço e fazer um monte de sal para cozinharmos um mês inteiro. E pelo menos nesse mês a gente não guarda a barriga daquele turco ladrão. 1.500 por um saquinho de sal, sinhá? Onde já se viu o sal pelo preço que o turco está vendendo? Vai ser ladrão na terra dele, credo. Pedrinho arredou as panelas do fogão e pôs ao fogo o tacho de fazer marmelada com a salmoura fácil dentro e ficou ali até que toda a água se evaporasse e uma camadinha de sal aparecesse no fundo. A negra dava risadas de gosto à lembrança da peça que queriam pregar no Elias turco. O jantar daquela noite, saiu muito atrás do jantar, foi temperado com sal pré-histórico do Caraminguá número 1. Um sal enterrado havia milhões de anos e agora posto de novo em circulação graças à iniciativa dos meninos petroleiros. Emília levou para a mesa um pires com uma pitada. Volta e meia punha a ponta do dedinho na língua e depois no sal. E na ponta da língua outra vez, e fazendo uma careta de gosto. Isso é que é sal, dizia. Pena não terem também pescado um peixe fóssil, dos que moravam nessa água salgada no tempo em que ela foi mar. Teríamos então um quitute completo, tirado do guarda-comida subterrâneo do globo terráqueo. Seria perigoso, advertiu Pedrinho. Por quê? O Visconde fala de um peixe de nome anfioxo, que na opinião dele foi um dos antepassados do homem. Sendo assim, você correria o risco de comer um tataravô fóssil. Mas sua boneca, disse Emília, não pertence à raça humana. Mordaki, exclamou o menino, espechando o dedo. Você é tão gente como eu. É gentíssima até. Essa história de boneca, Emília, ninguém mais engole. Ou seja, eles não reconheciam mais a Emília como uma antiga boneca. Ela agora era gente. E aqui termina o capítulo. Se você gostou do capítulo ou do cenário, dá uma olhada. Mesinho de cabeceira de Lego. Quadrinhos, Nossa Senhora de Fátima, Bênção Apostólica, almofada, sofá ou poltrona. Poltrona, melhor. E é isso. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga um novo inscrito para o canal. 250 inscritos, temos quadro novo. E é isso. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.